Bom, iniciando então a gravação da aula de hoje, que é a parte de introdução a meios de comunicação metálicos. Inicialmente é legal fazer essa separação, porque esses meios de comunicação, que são tanto meios guiados, que são cabos metálicos ou ópticos, ou meios não guiados, que é meio aberto, né? Propagação de ondas, elas são assuntos que caem um pouco em redes de comunicação e um pouco em telecomunicações. De repente, separando o que corresponde a cada disciplina, nos ajuda a evitar de ter que retomar os mesmos conteúdos nas duas. Então, em telecomunicações, basicamente, essa questão dos meios, ela envolve análise das grandezas físicas e dos fenômenos relacionados à propagação de sinais e ondas eletromagnéticas, né? E então a gente vai abordar um pouco essa questão desses aspectos de construção do meio, porque assim, quais são as preocupações ao construir ele ou montar o que seja, os fenômenos eletromagnéticos que acontecem aí e mecanismos de propagação, principalmente. E lá em redes de comunicação, aí já passa para uma outra abordagem, porque lá em redes de comunicação o que nos interessa é olhar realmente os protocolos que estão na camadas inferiores da pilha de comunicação, que é na camada física e, em geral, a camada de enlace ela vem junto, ela acompanha a camada física, porque de acordo com o tipo de dispositivo ou tipo de meio de comunicação usado na camada física, a camada de enlace tem diferentes comportamentos necessários para lidar ali. Então, em geral, isso vem junto e nós nos abordamos lá em redes de comunicação então como protocolos e preocupações com relação a cabeamentos estruturados também, que eu deixei lá para redes de comunicação para a gente não nos repetirmos aqui. Professor, Sim. tu não está transmitindo a tela que eu acompanhe pelo Moodle? Eu transmito a tela, como está aqui. Eu só estou fazendo a parte de introdução da primeira parte, ok? Tá bom. É como está no Moodle. Se quiser acompanhar no Moodle também, desculpe aqui. Faltou transmitir a tela. Mas basicamente o que a gente faz é isso, então. A gente aborda a questão de fenômenos eletromagnéticos, tipo de propagação de onda e preocupações relacionadas em telecomunicações. Em redes a gente vê essa parte de protocolos relacionados com o uso de diferentes meios de comunicação. Eu acredito que isso aqui, deixa eu até olhar minha anotação aqui, a gente vai entrar lá por redes, só início de janeiro. A gente termina os conteúdos agora em dezembro aqui, que a gente está agora, de modulações e tudo mais, digo, redes de comunicação, de configuração, e lá em janeiro a gente entra na parte final. Isso aqui então, como eu te comentei, é uma revisão, talvez alguma parte dos conteúdos dessa forma não foram abordados lá em circuitos elétricos, mas basicamente a gente tem que entender que existem fenômenos eletrostáticos e fenômenos magnéticos. E quando são formadas, para formar ondas de alta frequência que se propagam, efetivamente a gente tem um fenômeno eletromagnético que une os dois efeitos. Mas só acontece quando realmente as ondas são em alta frequência. Em baixas frequências, próximos a DC, não existe esse fenômeno de propagação. Então, o que é eletrostática? Toda vez que tu consegue isolar cargas elétricas em uma região do espaço, como está aqui exemplificado a questão das cargas elétricas positivas e negativas, surgem efeitos que são modelados e a gente caracteriza ele como linhas de campo. Por que é importante ter linhas de campo para explicar isso? Em primeiro lugar, essas linhas de campo, da forma que são modeladas, a gente não consegue perceber efetivamente elas e medir elas diretamente, mas a gente mede os efeitos delas. Onde as linhas estão mais próximas, elas geram maiores intensidades de campo elétrico, resultam maiores forças quando eu tenho cargas no espaço. E as direções delas são relacionadas a tipo de carga, que as linhas são convencionadas que se originam em cargas positivas e se direcionam até cargas negativas. A definição de campo elétrico ela tem a ver com uma energia necessária para mover uma carga elétrica dentro desse campo elétrico. E essas forças elétricas elas são geralmente pequenas. Fenômenos tipo eletrostática é como quando a gente esfrega um bastão, algo plástico, num casaco de lã. E depois a gente percebe que as folhas de papel são atraídas, né? Pela carga estática que se cria ali. São forças geralmente pequenas. Se comparadas com as forças eletromagnéticas, ou as forças magnéticas que a gente vê adiante,
elas são bastante mais fracas, assim. A intensidade do campo elétrico, então, é medida em volts por metro. E o que realmente nós focamos em circuitos elétricos, em eletrônica, é diferenças de tensões elétricas, então. A gente olha a diferença das tensões em 2 pontos e isso vai nos dizer qual é, vamos chamar assim, a pressão que tem de circulação de carga naquela região ali, entre aqueles 2 pontos nos quais a gente avaliou a diferença de potencial. E essa movimentação, então, tem a ver com a força necessária para deslocar uma carga nesse campo elétrico. Fenômenos eletrostáticas, geralmente todos os fenômenos elétricos e tensões elétricas a gente refere a um mesmo ponto, que é o referencial geral do nosso sistema. Não existe uma referência universal que a gente possa tomar em todas as situações e todos os pontos do universo. O que a gente tem são os pontos do sistema que a gente chama como potencial de terra, massa, aterramento, também pode ser referido como ground ou GND, e ela é a referência local de 0 volts, em relação às quais a gente mede os outros potenciais daquele sistema. A criação, efetivamente, de um ponto de aterramento, ele é tomado porque, efetivamente, o solo tem um nível de tensão elétrica que, localmente, é mais fácil de se criar uma referência. Então, basicamente, a gente faz uma conexão elétrica com o solo e, localmente, ali a gente vai ter uma referência comum. Não quer dizer que se eu tiver um fio longo e medir uma tensão entre o potencial de terra aqui, onde eu estou, numa construção, ou a 100 metros daqui, vai ser a mesma diferença de potencial elétrico. Não vai ser. É possível que lá tenha diferenças potenciais outras. Pode, inclusive, haver circulação de corrente entre dois pontos de aterramento diferentes no sistema, pode haver circulação de corrente entre eles, porque são efetivamente níveis de potencial diferentes, mas a gente costuma assumir que é possível ter uma referência global aí, em sistemas pequenos. Bom, então, com essa questão de diferença de potencial, é basicamente o que a gente precisa saber para a questão da eletrostática. Já quando a gente entra na questão de magnetismo e forças associadas a esses fenômenos, elas acontecem nos 2 sentidos, né? Que são materiais ferromagnéticos, como ímãs e materiais ferrosos, interagem entre si. Também ocorre entre condutores sendo percorridos por correntes elétricas e trocando qualquer um dos dois. Tanto os materiais ferromagnéticos e ímãs interagem com condutores sendo percorridos por corrente, quando os condutores interagem com os outros. Então, nos 2 sentidos, forças de ação e reação. A medida da intensidade do campo magnético é realizada em ampere por metro. E aqui tu vai ver que a gente não vai falar de potencial magnético, isso não é tão comum que nem o potencial elétrico. E é importante saber aqui que toda vez que um condutor é percorrido por uma corrente elétrica ou também entre os polos dos materiais magnéticos, a gente observa um fenômeno que também ocorre à distância e que a gente costuma tentar modelar e explicar ele também como um campo vetorial, campo magnético nesse caso. Campo vetorial ele é explicado assim por quê? Porque em cada ponto do espaço ele tem uma direção que ele está apontando. Como a gente vê aqui, e como a gente vê bem aqui no meio, quando a gente observa aqui, na interface entre os polos positivos e negativos aqui, a gente pode ver que esse campo é convencionado como saindo dos polos negativos e entrando nos polos norte e entrando nos polos sul dos ímãs. Pode ver que aqui não existe um monopolo, como ocorriam lá em campos elétricos, em que o campo sai de um ponto e vai até outro. Aqui ele tem que percorrer caminhos fechados. Em torno do condutor percorrido por corrente elétrica, se nós seguirmos a regra da mão direita, imaginem, esse ponto no meio indica que a corrente está saindo da tela. Se a gente usar a regra da mão direita, uma corrente elétrica saindo da tela na sua direção, apontando na direção do dedão, as linhas de campo magnético seguem a orientação dos dedos. Então essa é a regra da mão direita. Pode ser que você esteja vendo minha câmera espelhada aí, eu estou usando a mão esquerda, mas eu juro que essa aqui é a minha direita. Então, mesmo aqui que foram omitidas nessa ilustração do ímã, foram omitidas as linhas de campo entre os polos norte e o sul aqui externo, mas sempre as linhas de campo apontam nesse sentido. Do norte para o sul, em torno de quaisquer materiais ferromagnéticos, aí sejam ímã, sejam materiais ferrosos outros.
E o que acontece aqui, tendo a se alinharem as linhas. Então, se eu botar um material qualquer aqui na presença de um condutor que também cria um campo magnético enquanto ele conduz corrente aqui, eles tendem a se alinhar as linhas saindo dos polos norte e se alinhando com a direção desse campo magnético formado em torno do condutor aqui. Esse é o comportamento estático para nós. Nós estamos falando aqui é que basicamente tem corrente num condutor aqui, essa corrente sai da tela e a gente assume que tem um campo magnético estático ali. A gente ainda não falou sobre dinâmica até agora. Quando a gente falar sobre dinâmica, entram outros aspectos do tipo campos magnéticos variantes causam uma indução de tensão em condutores próximos. Causam, então, uma indução de uma diferença de tensão elétrica entre pontos do condutor próximo. E, da mesma forma, se percebe também o contrário, é que se eu forneço uma diferença de tensão entre dois pontos de um condutor, à medida que a energia é transferida entre esse campo elétrico e surge corrente, surge um campo magnético também. Então, esse fenômeno ocorre nos dois sentidos. Tanto campo elétrico como diferença de potencial armazena energia, quanto campo magnético também armazena energia, e como também pode haver troca de energia entre campos elétricos e magnéticos, como quando a gente tem um circuito que tem indutores e capacitores. E o que para nós agora, efetivamente, para comunicação, a gente tem que considerar que tudo é dinâmico, que não existem campos nessa situação de quase estática, mas os campos elétricos eles são variantes no tempo, porque nossos sinais alternam níveis de tensão. A gente pode falar até dezenas ou centenas de megahertz, dezenas e centenas de milhões de vezes por segundo. Isso são variações bastante rápidas. Os campos magnéticos resultantes também vão ter uma variação grande. Quando tem campos elétricos, como aqui indicado por E, o campo magnético indicado por B, surge então essa onda que se propaga numa determinada direção que é perpendicular a esses dois vetores, campo elétrico e campo magnético. Levando essa relação de frequência com velocidade de propagação, a velocidade de propagação, em grande parte dos meios, ela nos meios como gasosos e vácuo, ela está em torno aí de 3 × 10⁸ metros por segundo. Isso aí são 300.000 quilômetros por segundo, que é uma velocidade para nós bastante alta, né? Se a gente pensa em qualquer outro tipo de aplicação, em mecânica mesmo, em deslocamentos, algo assim. 300.000 km por segundo. Mas quando a gente pensa que nossos sinais têm ciclos na casa aí dos megahertz, que são milhões de ciclos por segundo, a gente começa a perceber que esses fenômenos não ocorrem simultaneamente em todos os pontos do meu sistema, que é um sinal que eu analiso na saída ou em um ponto do espaço. Se eu analisar como é que esse sinal está se comportando em outro ponto do espaço agora mesmo, tem diferenças entre as tensões elétricas e os campos magnéticos medidos entre esses dois pontos. E aqui é o que está representado nesse gráfico aqui, que mostra no eixo horizontal o espaço, e que um dos parâmetros importantes dos sinais é exatamente isso aqui, que relaciona a velocidade que ele está se propagando e a frequência do sinal, que resulta então num comprimento de onda. O comprimento de onda vezes a frequência do sinal é igual à velocidade de propagação dele. Esses são intercambiáveis. Por que é interessante falar do comprimento de onda? Porque os dispositivos envolvidos em processar, em detectar esses sinais, vão ser sempre relacionados com esse comprimento de onda. Eles têm ordem de grandeza do tamanho desse comprimento de onda, ou eles têm que ser maior ou menor do que esse comprimento de onda para conseguir interagir com ele. Eu trouxe aqui alguns exemplos de comprimentos de onda de valores que nós estamos aí acostumados a tratar. Por exemplo, aqui a frequência da rede elétrica em 60 Hz. Ela é em torno de 5.000 km o comprimento de onda dela. Basicamente, do norte ao sul do Brasil, talvez, cabe um comprimento de onda só, porque é uma frequência bastante baixa. Da onde eu calculei isso? Se propagando no vácuo, que é 3 × 10⁸ metros por segundo, a velocidade C, frequência 60 Hz, eu calculo aqui o comprimento de onda. Basicamente, eu vou fazer o cálculo de 3 × 10⁸ dividido por 60 Hz. Vai dar em torno de 5.000 km.
Já quando a gente entra na parte de telecomunicações, a gente vai ver comprimentos de onda menores aqui, como na comprimento de onda de uma onda de rádio FM típica, em torno de 100 MHz, 3 metros de comprimento. A frequência da Wi-Fi Bluetooth, que ocupa portadoras em torno de 2.400 MHz, está em torno de 12,5 centímetros. A gente observa que é bem menor. Essas aplicações de radiofrequência, como essas duas aqui, é muito importante que o tamanho das antenas são proporcionais aos comprimentos de onda. Então, uma vez que eu defino a frequência da minha portadora, eu já vou estar fixando ou aproximando qual o tamanho da minha antena, as dimensões mínimas da minha antena. Essa relação tu já tinha visto? Ou já viu em Telecom? Acho que já. Em telecomunicações, que as antenas têm tamanhos múltiplos do comprimento de onda a qual tu quer que elas sejam sensíveis. Por que é tão bom que a gente tem aqui frequência de Wi-Fi em 2.400 MHz, ou até agora a Wi-Fi dos padrões mais recentes, tipo a AC? Acredito que a AC ela tem uma banda lá perto dos 5 GHz, que é o dobro praticamente dessa frequência. Porque para nós é bom isso. Tu já pensou o teu telefone celular precisar de uma antena que tem um comprimento de onda na casa dos 3 metros, aí tu teria que ter uma antena talvez de 1,5 m, ou na melhor das possibilidades, uns 75 centímetros, que é metade de 1,5 m. Então, para portabilidade de dispositivos é bem interessante que a gente use frequências de portadoras mais altas, apesar de eles também sofrerem efeitos de propagação atmosféricas e tudo mais diferentes. Tu já tem a consciência disso, de que a luz que a gente percebe visível, ela também é uma onda eletromagnética e tem um comprimento de onda característico? Não. Nunca percebeu isso? E que, na verdade, os receptores de luz são como mini antenas? Os nossos olhos têm moléculas que reagem à incidência da luz de diferentes cores e causam a polarização e despolarização de algumas moléculas que, por meio químico, nos dão a sensação de receber cores diferentes. Porque elas são sensíveis de forma seletiva a comprimentos de onda diferentes. Só que, claro, a frequência, se a gente for observar aqui, enquanto a gente está aqui 2,4 GHz, 2.400 MHz. Isso aqui são 2,4 bilhões de ciclos por segundo, já é uma frequência bastante alta. Agora, 670 THz eu não sei nem como dizer, nem como chamar isso aqui. Como se lê esse número. E se não for pelo multiplicador do terra aqui. 670 vezes 10 na 12 Hz. Ah, é bom, 670 milhões, que é 10 na 6 vezes 10 na 6. Então são frequências numa escala muito mais alta, uma ordem de grandeza muito maior. E o comprimento de onda também. Se eu for comparar aqui com 12 centímetros de comprimento de onda, Wi-Fi, o comprimento de onda da luz visível está em torno aí de 450 nanômetros. Um fio de cabelo tem cerca de 100 micrômetros, não é? De diâmetro. Micrômetros. Isso aqui é 1000 vezes menor, praticamente. Ou pelo menos 250 vezes menor do que o diâmetro do fio de cabelo. Ok, isso aqui é um comprimento de onda de luz visível. Quer dizer, realmente, nós não construímos antenas como a gente constrói antenas para radiofrequência, com pedaços metálicos. Elas são basicamente moléculas que interagem com essas formas de onda. Ou então estruturas que podem ser construídas em circuitos integrados, capazes de sintonizar e, com dimensões menores do que essas, interagir com essas ondas. Isso é um passo interessante, de que a gente pode observar esses fenômenos que a gente vai ver agora aqui, e as preocupações, tanto em luz, porque ela é uma onda eletromagnética também, como em outras frequências de radiofrequência que a gente está acostumado aí a tratar com frequências de rádio. Quando analisar então, ou projetar um sistema com tamanho menor que 1/10 do comprimento de onda, quer dizer, olha só, eu vou trabalhar com um sistema 100 MHz, 3 metros de comprimento de onda. Nós podemos dizer que a gente vai projetar um sistema que tem até 30 centímetros, que é em torno de 1/10 do comprimento de onda, ainda a diferença de fase da onda entre um ponto e outro do sistema ele é pequeno. Porque olha bem, uma onda vai se propagar ao longo de uma placa com 30 centímetros. Assumindo que ela está se propagando a uma velocidade bem próxima, propagando no vácuo. Sim. Se eu meço em 2 pontos da placa, a diferença de fase da onda ainda é pequena, assim, ó, poucos graus. A gente vai praticamente estar medindo aqui, ó, um sistema que é muito menor do que o comprimento de onda. A gente está medindo praticamente aqui, ó, 2 pontos muito próximos da onda. Quando eu for medir em 2 pontos do sistema,
Então, o meu sistema é bem pequeno, né? Comparando com o comprimento de onda. Então eu digo que ele é um sistema concentrado, que ele basicamente é como se fosse um sinal realmente que a gente possa descrever um seno no tempo lá e a gente pode analisar ele assim. Mas à medida que o tamanho do nosso sistema chega próximo ao comprimento de onda, a gente tem que começar a fazer uma análise mais rigorosa de que aquele sinal não se propaga bem como um sinal DC, assim, como se eu ligasse uma pilha, tem 5 volts numa ponta da placa, tem 5 volts na outra ponta também. Mas agora ele já sofre outros fenômenos que esses sistemas concentrados, que tem um tamanho pequeno, ele já não é bem assim. A gente tem que começar a analisar os fenômenos eletromagnéticos de propagação e como esse sinal se distribui ao longo do meio. Tu já pensou dessa forma? De que quando os sinais são rápidos demais, eles têm, em pontos diferentes do teu sistema, tem fases diferentes da onda. Eu não posso assumir Sim. que se eu tenho duas entradas eu tenho uma entrada e uma saída no meu circuito, eu não posso assumir que simplesmente o que está entrando está saindo efetivamente. Que a onda que está saindo, ela está muito defasada. É uma versão anterior da que estava entrando. E tem um tempo aí relativo. E o que é mais importante para nós aí é que as trocas de meios ou as variações de impedância que essas ondas observam, elas estão exatamente envolvidas com a direção em que a onda se propaga. Quer dizer, tanto a velocidade de propagação dela varia de acordo com o meio, quanto essa relação de intensidade de campo elétrico magnético, que é a definição de impedância. Uma densidade de variação do campo elétrico magnético é relacionada com a impedância. Assim como V é igual a R vezes I. Tensão igual a resistência vezes corrente. De forma similar, corrente é ligada com o campo magnético, tensão com o campo elétrico, e isso aqui é uma resistência ou impedância aqui no meio. De forma similar, também uma onda eletromagnética, ela sofre a influência e a intensidade de campo elétrico e magnético se relacionam através da impedância do meio, que está definida aqui como a intensidade do campo elétrico sobre a intensidade do campo magnético. Isso aqui é algo característico tanto do material quanto das dimensões do condutor ou do meio no qual essa onda está. Então eu posso dizer que, olha, condutores separados a uma determinada distância têm uma impedância. Se eu aproximar eles, muda a impedância entre eles. Certo? O que acontece quando tu olha para um espelho? Ou quando tu olha para um vidro qualquer? Tu consegue perceber que parte da luz atravessa o vidro e parte dela pode ser refletida? Ou alguns casos, algumas cores atravessam ela, outras ficam refletidas? Depende do ângulo que tu observar um vidro, ele vira como se fosse um espelho. Em vez das ondas atravessarem o vidro, a luz atravessar o vidro e tu enxergar ela, tu enxerga o mesmo lado que tu tá, porque foi refletido nele, não é isso? Um vidro, um espelho. Fenômenos parecidos acontecem com ondas eletromagnéticas, porque a luz também é uma onda eletromagnética. Não é na mesma escala de tamanho. Por exemplo, se eu olhar para a tela do meu telefone aqui mesmo, tu pode ver o conteúdo que está atravessando a tela dele e está realmente saindo, né? Ou tu pode simplesmente ver o reflexo da lâmpada que eu tenho no teto da sala aqui, de acordo com o ângulo que está. Quer dizer, Sim. a luz que vem do teto da sala, ela está vindo no meio, que é o ar, que tem uma determinada impedância. Ela bate numa interface de vidro ou de película, ou que seja aqui no vidro da tela do meu telefone. E ela tem uma impedância diferente. De acordo com o ângulo de incidência, ela pode penetrar e atravessar esse vidro, ou ela pode bater e refletir de volta a grande parte da energia. Isso é fácil de explicar para luz, né? A gente está acostumado a ver esses fenômenos o tempo todo. Sim. Já viu aqueles fenômenos de ótica que te enganam quando tu tem um copo d'água e tu olha um copo d'água de vidro e bota uma colher ou alguma coisa que seja dentro e parece que ela está quebrada, que tu enxerga ela um pouco deslocada para o lado? Uhum. Isso também tem a ver porque, à medida que a onda incide nessa interface entre ar, vidro e vidro-água, em função das diferentes impedâncias do meio, ela é levemente mudada a direção de propagação dela. Isso acontece também em ondas eletromagnéticas em outras frequências, não somente na luz. Só que no nosso caso, se a gente pegar e polir mecanicamente uma superfície, a gente consegue chegar numa aparência de brilho, né? Na faixa de ondas de radiofrequência, a gente olha basicamente para a condutividade elétrica dos componentes.
algo que seja um mau condutor elétrico vai ser atravessado pelas ondas eletromagnéticas sem nem perguntar. Algo que seja um ótimo condutor elétrico vai ser como um espelho. Sim. Ele vai refletir os sinais. Isso é interessante desde agora já levar essa comparação. Tá. Essa impedância, então, no vácuo é em torno de 376 ohms, que é essa relação entre intensidade de campo elétrico e magnético. Isso aqui eu já fui adiantando, que na interface entre os meios há diferença de impedância característica e pode haver reflexão de onda, exatamente com os exemplos que eu te falei de luz. Agora entra uma coisa bem prática. Reflexão não quer dizer que tu está simplesmente vendo a luz de outro ângulo, ela está voltando para ti, mas está dizendo que parte não está passando para o outro lado, como tu queria. Isso é a coisa mais crítica que a gente tem em sistemas de comunicação. A gente quer que nossos sinais se propaguem de um ponto ao outro para levar informação. É a nossa motivação desde sempre isso foi. A gente usa sinais elétricos para transmitir informação. Se o sinal não está se propagando e não está indo na direção de onde a gente quer receber ele, a gente perdeu. Não estamos atingindo nossos objetivos. Então, a reflexão, em geral, ela é uma inimiga por não transmitir a energia e ainda parte da energia volta na direção do transmissor ou da sua fonte, que pode trazer prejuízos de outra forma, do tipo, quando a gente fala em grandezas elétricas, né, sobrecarregar uma sobrecarga de tensão, por exemplo, no próprio gerador, quando existe excesso de retorno de energia para ele. Existem sistemas de radiofrequência que efetivamente trabalham com níveis de potência mais altos. Não é o caso da nossa antena da Wi-Fi, do nosso roteador em casa. Mas sistemas maiores em que realmente o gerador, a fonte de radiofrequência, não pode ser usado sem que exista uma carga que vai receber essas ondas eletromagnéticas, que seja uma antena, que seja uma terminação de fim de curso que vai absorver essa energia. Porque o retorno, o reflexo de ondas de volta para ele pode, inclusive, danificar a fonte. Nas faixas de onda, então, que a gente costuma tratar, que a gente pode dizer aí das dezenas de kHz a centenas de dezenas de gigahertz, que é o que atualmente a gente vê em sistemas de telecomunicações. Os bons condutores elétricos, então, são aqueles que refletem parcial totalmente a potência da onda eletromagnética incidente. Ocorre, ao interagirem com esses condutores, ocorre a formação de correntes superficiais na interface entre os materiais e ocorrem esses fenômenos de reflexão e baixíssima penetração e transmissão dentro do meio transmissor, do meio condutor. Quer dizer, uma onda eletromagnética que incide sobre um material bom condutor elétrico, ela vai penetrar no material? Vai penetrar sim. Uma profundidade muito curta, vai ser absorvida grande parte do que penetrou e vai ser refletida grande fração disso aí. Isso também tem a ver porque a gente está falando geralmente de ondas que se propagam no ar. Então o ar tem uma impedância que está ali, 376 ohms, vai penetrar num material que tem uma impedância completamente diferente. Basicamente porque ele tem uma condutividade elétrica muito alta, isso vai causar reflexão. Uhum. Ao atingir materiais então, elétricos que sejam bons isolantes, não ocorre essa formação de correntes superficiais, porque os materiais são isolantes e basicamente ela vai ser transmitida a onda. Também pode ocorrer um pouco de reflexão, de acordo com o nível de isolação elétrica efetivamente que o material tem, ou das próprias dimensões geométricas, como a gente vai ver com os diferentes condutores. Assim como a gente pensa nas ondas se propagando e interagindo com materiais, por exemplo, se propagando no ar para qualquer outro meio, que não seja o ar, não seja o vácuo, para um meio condutor, a gente pode pensar da mesma forma as ondas que se propagam num condutor guiado, dentro de um cabo coaxial, um cabo de rede, que são condutores separados, e ela também se propaga em torno desse meio, e uma vez que troque de um cabo para o outro, ou mesmo esse cabo tenha algum tipo de aberração no formato dele, pode imaginar um cabo de rede ou um cabo de televisão, um cabo coaxial, que foi amassado, foi apertado. Ele tem uma certa estrutura, uma vez que você aperta ele amassa, distorce essa estrutura e modifica a impedância característica daquela parte do cabo. Isso pode causar reflexão do sinal. Como também um rompimento na malha dele e outras características que a gente vai ver. Então, o formato geométrico do material também pode causar diferença na impedância do meio. Vou me preocupar em que a gente vai ficar decorando valores de impedância de meio aí? Não, isso aqui é
não nos serve. Nos serve sim saber as impedâncias dos materiais que vão ser utilizados para ver se eles casam ou não casam e como adequar uma impedância a outra. Certo. Maiores preocupações então, quando a gente fala em condutores metálicos e transmissão de informações. Os sinais de comunicação devem conservar sua energia ou sua potência. Isso é conseguido tanto por maiores perdas ou por aumentar o sinal no próprio para que o sinal chegue com maior potência no próprio receptor, no final. Isso aqui eu acho que é algo bastante óbvio, mas não deixa de ser interessante a gente retomar isso aqui. Sinais externos não podem interferir naqueles intencionalmente sendo propagados no meio. Se eu tenho um cabo no qual eu tenho um sinal, eu só quero que fique aquele sinal naquele cabo. Eu não quero que outros sinais externos entrem ali. Assim como eu não quero que ele saia, eu não quero que outros entrem. E hoje em dia, todos os ambientes ocupados por seres humanos são contaminados por ondas eletromagnéticas de diferentes frequências do espectro, intensidades, das múltiplas formas que a gente aproveita a energia elétrica, né? Campos elétricos e principalmente campos magnéticos variantes podem induzir tensões e correntes no meio condutor. Quer dizer, aquele fenômeno elétrico e magnético que eu comentei aqui, que campos magnéticos variantes causam tensões induzidas, que é um fenômeno elétrico, e tensões induzidas podem gerar campos eletromagnéticos, esse fenômeno ele vem de fora e faz com que fontes externas de interferência interfiram nos nossos cabos, nos nossos meios, o que seja. Tanto cabos de energia próximos, quanto dispositivos elétricos de potência, motores, aquecedores ou outros dispositivos com corrente alta. Conversores comutados de energia, que são nossas fontes chaveadas, ou descargas atmosféricas, são só algumas das fontes de interferência que a gente pode ter aqui. Por que conversores comutados de energia são tão críticos? E por que eu estou falando deles diretamente aqui? Eles trabalham com níveis de tensões de corrente baixa. Uma fonte de um carregador para um computador, um carregador para o celular, ele trabalha com níveis de tensão bastante baixos, né? 200 volts, quando retificar vai ter 300 volts, vai sair 5 volts na saída dele. O que isso poderia te causar preocupação, né? Eu não vou comparar isso aqui com 10 mil volts, com 13 mil volts, que é a rede de distribuição de energia que passa aqui na frente, 13 mil volts. 250 kV, 250 mil volts que passa por uma rede de distribuição, de transmissão não muito longe daqui. Não nos preocupa tanto, só que essas redes de transmissão e distribuição de energia elétrica e até mesmo esses dispositivos elétricos de potência aqui, como motores, aquecedores e tudo mais, eles geram componentes em baixas frequências, em 60 Hz, 120 Hz e múltiplas dessas. À medida que aumenta o índice da multiplicidade, aí vai diminuindo. As ondas em 240 Hz vão ter menores componentes em 240 do que 120, em 360 vai diminuindo, mas tem componentes em baixas frequências, com níveis de tensão e corrente bastante altas. Conversores comutados costumam tratar com níveis de potência médio para baixo, só que com frequências altíssimas, para que eles se implementem esses conversores comutados de uma forma econômica, viável e pequena. Vocês já viram fontes comutadas em alguma disciplina? Eletrônica de potência, algo relacionado? Acho que sim. Um conversor buck, um conversor boost, flyback, esses assim? Sim. Uhum. Eles trabalham então com níveis de tensão e corrente que não são muito altos, só que eles variam com alta frequência. Isso faz com que as taxas de variações de volt por segundo e ampere por segundo, que são quanto está crescendo a tensão e corrente subindo e descendo no tempo, essas taxas são muito altas e essas taxas que fazem com que eles irradiem tanto ondas eletromagnéticas para o meio, para o ar, como também essas ondas eletromagnéticas passem induzidas pelos próprios cabos, sejam transmitidas. Então, só para deixar claro, olha só, níveis altos de tensões e correntes são críticos, mas também circuitos que funcionam em alta frequência são críticos porque da mesma forma eles geram interferências. A interface elétrica deve ser segura dos meios de comunicação, tanto para as pessoas que estão ali em volta. Eu não quero tirar um cabo de rede do meu computador e tomar um choque. Isso seria não impossível, mas inviável. Eu não quero tirar não deixa de ser uma forma de transmissão de informação também. O meu próprio cabo do meu fone de ouvido ou então um cabo USB, ele não pode dar choque porque ele está exposto, né? Eu boto a mão nele enquanto eu estou operando, ele tem que ser seguro. E também não deve gerar danos aos próprios equipamentos que eles estão conectados. Um dos pontos claros aí para o qual
se criam estratégias de isolação em meios metálicos de telecomunicação, e que eu acredito que eu comentei um pouco lá quando a gente falou de códigos de linha, lembra lá? Codificação de linha, pulsos que tem que passar por um transformador ou algo assim. Ali quando entrou em modulações digitais. Um dos motivos disso é que você possa fazer uma isolação entre os vários dispositivos, porque eu posso ter um cabo de rede ligado aqui na minha casa, está na minha referência de terra, ele pode ser ligado numa casa vizinha, ou pode ir até outra quadra ligado no dispositivo lá, que seja da companhia de telecomunicações, que eu tenho acesso à internet. E o nível de referência de terra daqui e de lá são diferentes. Eu não posso causar curto-circuito entre os dois pontos. Ou então, pode ocorrer uma corrente circulando pelo meu cabo de telecomunicações para a qual ele não foi especificado. Então, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, em geral, se criam barreiras de isolação aí para que níveis de sinais de baixa frequência não passem, como o próprio nível de tensão DC. Falei alguma coisa muito diferente do que tu esperava aqui? Tu já tinha ideia sobre a questão desses fenômenos e preocupações? Eu já tinha visto uma boa parte nas outras matérias. Ok. Tu sabia tu já pensou sobre o risco de botar a mão num cabo tanto de telecomunicações como um cabo USB? E por que tu não toma choque quando tu vai tirar o carregador do teu celular da tomada se tu está encostando numa parte metálica? Já pensou nisso? Não. Acho que pela a tensão baixa. Na verdade, bom, um cabo USB, micro USB. Não sei se tem um celular que tem um cabo micro USB, mini USB que seja, tem uma parte metálica exposta, né? Sim. Mas só tem 5 volts ali, beleza? Tu já olhou na tua tomada onde é que fica fase e onde é que fica neutro? Não. Não, ninguém nunca sabe. Isso não pode se preocupar com isso, porque as tomadas não são orientadas a tu saber qual é o fase e qual é o neutro. Tu pode ligar o teu carregador em qualquer uma das duas posições que ele vai ter que funcionar e vai ter que ser seguro. Então imagine, se não houvesse uma barreira de isolação no meio, do teu carregador USB, que eu estou simplificando, sistemas de telecomunicação são iguais. Se não houvesse uma barreira de isolação no meio, tu poderia, na tua sorte, estar recebendo entre 0 e 5 volts em relação ao neutro, quando fosse desconectar. Ou, se tu tivesse invertido o teu carregador, se tu tivesse sorte, tu estaria recebendo entre 311 mais 5 volts e 311 mais 0 na tua mão, uma descarga. Então, se não houver uma barreira de isolação ali no meio, tu teria tomado um choque. E realmente, os desenvolvedores de hardware pensam nisso e fazem dispositivos seguros pra gente. Cabos de rede podem trabalhar com níveis de tensão de até 50 volts para transmissão de energia sobre rede de computadores. Se não houver isolação nos dois pontos, ele tanto vai ser mais suscetível a interferência, como também a esses fenômenos que eu falei de acoplamento de terra. Tu não pode, por exemplo, usar uma interface serial RS-232, que é a porta serial, que usa microcontroladores, tem porta serial do computador. Tu não pode usar ela entre dois computadores, é um perigo. Principalmente se eles não forem notebooks que, em geral, tem um carregador isolado. Porque pode induzir corrente pelo sinal de referência entre os dois dispositivos. E os dispositivos de comunicação têm que ser seguros. Então, o cabo USB tu não deveria usar entre dois computadores. Ninguém usa, em geral, nenhum dispositivo é feito para isso. Mas existem adaptadores que poderiam fazer isso. Mas eles geram um curto-circuito entre o zero de referência de um lado do computador e do outro. E isso não é tolerado em sistemas de telecomunicação, porque traz risco ao próprio equipamento. Sim. Mas muito bom, considerando esses aspectos aí mais gerais, vamos pôr a mão na massa numa questão aqui. Principais dois tipos de meios de propagação para ondas de radiofrequência, eu não estou falando aqui agora nas bandas lá de comprimentos de onda de luz, por exemplo. Estou falando só em faixa de radiofrequência mesmo. Existem guias de onda e existem linhas de transmissão. Guias de onda, tu pode observar que eles são realmente como encanamento. São canos de materiais bons condutores, metálicos geralmente, e são utilizados para tratar de altos níveis de potência, transmissão de ondas em altos níveis de potência. Isso aqui, eu estava procurando exatamente uma ilustração antes de iniciar a aula, pode ser, por exemplo, conectado a uma entrada de uma antena de telecomunicações, na ligação, por exemplo, entre o modulador que fica em terra e a estrutura da antena. São como canos, efetivamente. Eles podem inclusive aquecer, porque tem altos níveis de potência, aí, centenas de quilowatts dentro dele. E eles são fechados, a onda se propaga dentro desse meio e ela realmente não escapa
altíssima potência, qualquer vazamento pequeno seria uma intensidade muito forte de vazamento de onda, e ela é direcionada aí de uma origem para um destino. Em geral é algo rígido, como está aqui nessa foto, ilustrada aqui uma série de encanamentos para transmissão de ondas de radiofrequência. Eu chamei de encanamento, mas são guias de onda. A forma que a onda vai se propagar vai depender das dimensões, porque varia a impedância, por exemplo, do meio quando o cano é mais largo ou mais estreito, o conduto aqui, e elas são pensadas numa determinada aplicação, geralmente projetadas para uma aplicação só. Por outro lado, ok, altíssimos níveis de potência. Como eu falei, num transmissor, uma aplicação bem específica aqui, como até do mesmo num forno de indução. E as linhas de transmissão são aquilo que realmente a gente está disponível para a gente botar a mão no dia a dia. Cabo para antena de TV, cabo para interfone, cabo para telefone, cabo para rede de computador, alarme. Outro exemplo de telecomunicação aí que a gente pode ver no dia a dia. Essa é uma grande parte, eu acho que é aí. Interfone, intercomunicador interno, câmera de vigilância. São linhas de transmissão porque elas tratam de níveis de potência menores e os cabos ou outras estruturas são usadas para transmitir esses sinais. Eles têm características distribuídas que se opõem àquilo que eu defini anteriormente lá, que o circuito é concentrado quando ele é menor do que 1/10 do comprimento de onda. Deixa eu localizar aqui, ó. Então, ao contrário dos circuitos que são considerados concentrados, que basicamente o sinal é como se fosse estático para aquele sistema, nossas linhas de transmissão elas têm dimensões muito maiores do que o comprimento de onda. Se eu estou transmitindo uma coisa bem prática, um cabo de rede, um sinal que tem 30 MHz de largura de banda, isso vai ter em torno de 10 metros de comprimento de onda. Se eu fizer uma estimativa aí, eu acho que é isso. 30 MHz em torno de 10 metros de comprimento de onda. O meu cabo de rede tem muito mais que 10 metros de comprimento. Eu posso transmitir a 100 metros com a internet base 100, ou a gente pode até procurar isso aí se tem internet base 10, se eu não conseguia mais, quase 500 metros, distâncias maiores aí. Então, ele já tem características que a gente já tem que começar a se preocupar com o fato dele ter dimensões parecidas com o comprimento de onda. Sua construção tem atenção especial para evitar a variação da impedância no meio. Idealmente, a impedância do meio tem que ser constante. A impedância do meio se refere àquela seção ali do cabo que está sendo atravessada por uma onda propagante, efetivamente. Ainda que o cabo seja flexível, ele tem que sofrer a menor distúrbio na impedância do meio quando ele vai ser curvado, quando ele vai ser posto numa instalação. E a troca da impedância do meio tem que ser feita por meio de adaptadores ou transformadores específicos para isso. Excepcionalmente, existem caçadores de impedância, que são pontas de cabo, efetivamente como um T, que causa uma reflexão de sinal intencional. Isso não é a regra. A regra é, qualquer troca de meio tem que ter um casamento de impedância. Cabos de diâmetros diferentes têm impedâncias diferentes, tem que ter casamento de meio. Até mesmo para conexão com uma antena, pode haver diferença entre impedância da antena, impedância central da antena e impedância do cabo. Vai ser necessário também um transformador no meio do caminho. Esses transformadores a gente encontra por aí disponível comercialmente, não é nenhum segredo. Pontos de visão ou convergência de vários caminhos, de vários cabos, devem também utilizar um dispositivo capaz de ajustar a impedância recebida em cada uma das entradas e saídas. Aqui um conhecido splitter, utilizado para conexão, por exemplo, de televisão, tanto a cabo quanto a televisão aberta. Dividir uma antena para 2 televisões, por exemplo. Está aí. Terminações são indicadas para serem utilizadas no início e no fim de cada cabo. Se o início e o fim não for um dispositivo, uma antena, um receptor, um transmissor, uma televisão, eu tenho que terminar esse meio com caçadores de impedância, terminações. Ironicamente, esses dispositivos, sabe qual é a função deles? Uma terminação que vai na ponta do cabo? Olha, é uma ponta que não está sendo conectada a nada, então tu não quer usar a energia que está chegando ali. Qual tu imagina que fosse a utilidade dela se eu boto uma coisa na ponta do cabo, então se eu não vou utilizar o que está chegando ali? Acho que a parte metálica usar como algum tipo de isolamento? Ou... Não é exatamente assim por isolamento de segurança, tu te refere? Não. É tipo na parte de conexão, usar uma coisa metálica para fazer isolamento.
Na conexão, sim. Quando tu liga num dispositivo, tu quer que ele seja o melhor acoplado possível, né? A parte metálica é uma espécie de blindagem, né? O que tem em torno do cabo, né? Isso sim, Sim. é uma espécie de blindagem, perfeito. Mas o motivo para que tu bote terminações dele, e que a gente não faz isso. Nem a NET, que tem internet via cabo no prédio onde eu moro, aqui tem um monte de cabo aberto ali. Eles não se preocupam muito com as terminações, mas o que acontece na região de terminação é que um cabo que tem, vamos dizer, 75 ohms, um cabo de TV comum. Quando chega no final, ele troca no meio e o meio é o ar. E o ar tem 376 ohms. Quer dizer, o sinal que chegar ali, ele não vai todo ele sair e, vamos dizer, vazar fora do cabo e simplesmente sair, como parte dele vai ser refletida de volta. E a parte da reflexão vai prejudicar os outros receptores que estão recebendo o sinal dentro do meio. Sim. Então, essa é uma questão. Então, terminações são indicadas aí para serem utilizadas em cabos. Redes de computadores com cabos coaxiais tinham que usar sempre terminações. Redes de industriais que têm comprimentos grandes aí, trabalham com taxas de dados razoáveis, também tem que ter terminações, senão elas não funcionam, acabam em perda de dados. Emendas no meio do caminho, que é uma coisa muito lógica, mas que elas também devem ter um casamento de impedância. Quando se instala um cabo de TV, por exemplo, que é o exemplo daqui desse tipo de emenda reta, a gente não tenta não fazer emendas, né? Mas quando for necessário fazer uma emenda, a gente bota um conector em cada ponta e usa uma emenda desse tipo que garante que a impedância de um lado e do outro vai ser mantida. E vai haver a mínima reflexão aqui dentro. É importante que a fonte de sinal também tenha a mesma impedância do meio. Isso maximiza a transferência de potência da própria fonte para o meio. Talvez vocês tenham visto isso aqui em circuitos elétricos lá que falavam teorema de máxima transferência de potência. Acredito que tinha lá um teorema de máxima transferência de potência e que, em geral, era a fonte conseguia transferir a máxima potência para qualquer outro dispositivo, para qualquer carga externa, quando a impedância implícita da fonte fosse igual à impedância do meio que estava recebendo energia. Isso também vale para parte de altas frequências. Então, a própria fonte de sinal tem que ter a impedância casada com o meio. Qual é o efeito, então, da reflexão de componentes do sinal? Além de causar perda do sinal que seria útil se estivesse se propagando, é difícil de entender isso aqui, mas essas reflexões causam redução na largura de banda efetiva do meio em função das múltiplas réplicas. O que é redução da largura de banda disponível, efetiva no meio? Significa, né? A largura de banda de frequências, que eu refiro aqui, eu quero transferir um sinal que ocupe de 0 a 30 MHz. De novo, rede de computadores, alguns padrões. Eles usam em torno de 0 a 30 MHz, em torno disso. Se eu tiver um meio de transmissão que atenue sinais a partir de 5 MHz, eu vou ter uma grande distorção do meu sinal no meio. Provavelmente eu não vou conseguir recuperar ele na outra ponta. Então eu sempre tenho um canal que seja capaz de responder de uma forma não só linear, mas que conserve o sinal na banda de frequências que eu estou gerando o sinal. Se eu gerar um sinal que excede muito a largura de banda do canal, o canal vai atenuar componentes de alta frequência e o sinal vai ser super distorcido. E um dos mecanismos de atenuar o sinal, eu exemplifico aqui, que é esse das réplicas. Que eu observo aqui. Vamos seguir na horizontal, na vertical. Primeiro os exemplos só à esquerda aqui, que são uma sequência. Depois eu passo para a direita, ok? Mas vamos seguir verticalmente aqui. Se eu tenho uma fonte de sinal aqui, num meio que é como se fosse um cabo e um destino, e tenho aqui no meio um T, esse T aqui está bem casado, tem um casamento de impedância adequado e parte do sinal se propaga para cá e parte para cá. Ok. Sempre que eu tenho uma divisão, a potência do sinal que sai daqui e daqui tem que ser menor do que a potência que entra, porque ele vai se dividir. Conservação de energia, isso é algo lógico. Mas essa componente do sinal se propaga em direção a uma terminação aberta aqui, que não tem nenhuma terminação com um casamento de impedância correta. O que acontece com essa componente que se propaga aqui? Ela se propaga, atinge essa terminação aberta, que é uma descontinuidade na impedância do meio, parte é refletida, parte é irradiada para fora do cabo. Foi perdida, de qualquer jeito, ok. Melhor se toda ela tivesse sido perdida, o que atrapalha é a componente que volta. Essa componente refletida vai se propagar de volta, em direção à fonte e em direção ao destino. E o que vai acontecer aqui, se eu observo a sobreposição, que é a soma dessas duas componentes, em direção à fonte,
ok, ele vai causar talvez um estresse maior de tensão, de corrente na fonte, e vai atenuar um pouco o sinal, porque o sinal que a fonte está gerando aqui em rosa aqui, se soma ao que está se propagando em vermelho. Essa parte refletida. E o que vai em direção ao destino, que é o nosso problema. Porque, olha só, a onda percorreu um comprimento de caminho diferente do que o sinal direto que estava passando aqui, que está em rosa. Então, a parte refletida vai ser somar ao que está se propagando no caminho direto, que passou direto aqui, em diferença de fase, e pode atenuar o sinal. Tu viu agora bem o que é comprimento de onda, né? Tu tem bem essa ideia em mente. A gente consegue imaginar que uma onda que se propagou e andou um caminho maior, ela vai chegar com uma diferença de fase aqui. Sim. Eu posso ser super otimista e dizer, não, mas ela percorreu um caminho que deu exatamente um comprimento de onda, ela chegou em fase aqui de volta. E então ela dá um ganho e vai chegar mais sinal ao destino do que originalmente. É viável, é possível. É provável que aconteça. Só que o meu sinal nunca tem uma frequência só, ele tem múltiplas frequências, uma banda. Sim. O que pode acontecer é que para uma frequência realmente ele se propagou e essa diferença de fase devido a ele ter se propagado, refletido e voltado, ela soma e melhora o sinal. Para outras frequências ele tem exatamente o comportamento oposto e ele chega em 180 graus de defasagem. E ao se somar com outro sinal, ele atenua o sinal original que se propagava diretamente. Então tem uma questão bem crítica com relação a isso. Primeiro ponto, isso aqui nos atrapalha quando a gente usa sinais de banda larga, que tem várias frequências. Talvez se eu usasse um sinal de banda estreita, não aconteceria esse fenômeno aqui, dependendo também do comprimento dessa parte refletida. Quanto mais a onda refletida percorreu para ir ser refletida e voltar. Mas eu posso ser pessimista e dizer que realmente ele pode ser refletido e matar o sinal, que chega no destino e ele fica baixíssima amplitude. Aqui a gente tinha somente uma componente, né, de uma frequência. Agora vou te pedir para acompanhar o exemplo do lado aqui, que está à direita. Só botei uma onda quadrada que é mais interessante visualizar o formato dela e a fase dela. Da mesma forma, ela se propaga da fonte em direção ao destino. Esse destino não deveria estar cortado aqui, vou ter que verificar, mas aqui tem um destino marcado ao lado também, à direita. Uma parte das componentes vai em direção à terminação aberta, outra passa direto. As duas têm menos potência do que a original. Uma parte refletida. E aqui dá para ver claramente essa relação. Se ela for refletida e andou exatamente um comprimento de onda ou alguma coisa próxima de um comprimento de onda a mais, quando ela chegar no sinal que se propagava diretamente, que é a rosa, ele vai gerar um efeito parecido com esse verde aqui. Tu pode ver? Sim. Que a gente percebe que tem sobreposto ele a uma réplica do rosa, mas uma réplica também do vermelho que chegou atrasado, então ele distorceu o sinal recebido. Essa distorção já não nos prejudica. Podemos interpretar isso como se fosse uma auto-interferência, uma interferência do próprio sistema nele mesmo, porque esse sinal não veio de fora. Esse sinal veio por uma parte do sistema que eu não queria. Sim. E um caso muito terrível seria o sinal que chegou, resultado da reflexão, se propagou e teve uma defasagem de aproximadamente 180 graus. O que acontece quando somar o sinal com a réplica que passou direto? Praticamente eu acabo com o sinal do receptor. Isso pode acontecer. Eu fiz uma simulação aqui embaixo de alguns valores para a gente observar visualmente, fica mais interessante de ver isso aqui. Eu usei o LTSpice, então eu tenho recursos de simulação restritos. A gente não consegue simular todos os efeitos 100%, mas eu vou te mostrar duas situações aqui em cima. Essa situação aqui em cima é equivalente a um sinal se propagando e tendo duas ondas refletidas aqui, ó, em dois lugares do meio, como se estivessem a 3,1 metros e a 0,8 metros para fora, ela se propagou. Considerando que ela não se propaga a velocidade da luz, mas 60% da velocidade da luz, mais ou menos, a onda. Se eu olhar aqui embaixo, como diz fonte, réplica 1 e réplica 2, eu tenho as três componentes que vão ser recebidas no receptor, só que elas vão ser somadas no meio do caminho, né? Sim. Eu não consigo separar elas. Fonte, réplica 1 e réplica 2. Como fica o sinal recebido no destino, aproximadamente? Olha o que estava na fonte e olha o que estava no destino. Aqui, a frequência desse sinal... Deixa eu ver a frequência de pulsos aqui. Você tem 40 nanosegundos, aproximadamente 4 pulsos, em torno de 10 nanosegundos cada duração de cada pulso. Isso dá 1 sobre 10 nanosegundos, 100 MHz, mais ou menos. A frequência desse sinal. A frequência de pulsos que ele gera aqui. Olha como ele chegou no destino.
te levei a pensar sobre essa questão de que, olha só, a diferentes frequências, o comprimento de onda é diferente e esse mesmo caminho que causou reflexão do sinal vai ter efeitos diferentes. Se para uma frequência X ele tem uma defasagem de 1 grau, para uma frequência 10 vezes maior, essa defasagem vai ser de 10 graus. A mesma propagação, né? A mesma distância mecânica, geométrica de propagação. Então, olha como fica aproximadamente a resposta em frequência do meio com essa condição aqui, na qual 20 e 30% da energia eram refletidas nessas terminações, olha só. Para umas determinadas frequências, esse sinal mais sólido aqui, eu acredito que tu consiga ver, cai mais a resposta em frequência, para outras frequências elas têm uma interferência construtiva e cresce a resposta, o ganho do canal, para outras frequências cai, cresce, cai de novo, cresce. Então esse aqui é uma resposta em frequência de um canal que sofre esse tipo de problema, que recebe múltiplas réplicas do sinal, por causa dessa questão de que se propagam, se refletem e voltam. Se eu tivesse simplesmente uma terminação correta aqui, com a impedância correta, essa onda que incide aqui seria absorvida. E pronto, não teria reflexão. Seria energia perdida, mas não geraria réplica desse efeito. Aqui eu simulei exatamente a mesma condição, os mesmos comprimentos de pontas de circuitos sem adequado casamento, só que com casamento de impedância em que a reflexão é menos de 1%, ou 1%, em torno disso eu simulei. Pode ver aqui que as réplicas, réplica 1 e 2, tem uma amplitude muito menor do que o sinal original da fonte. E ela chega efetivamente no destino só com uma leve filtragem na frequência. Simplesmente porque as frequências altas foram levemente filtradas e essa aqui é a resposta em frequência geral do sistema. Pode ver que frequências bastante altas, que excederam 100 MHz, 200, 300, 400 MHz, elas efetivamente são filtradas. E deixa um pouquinho mais suave o sinal, mas ele chegou replicado praticamente perfeito. Muito bom, fácil de obter esses pulsos de volta. Mas observe que a resposta em frequência do sinal, isso aqui é aquela nossa análise do diagrama de Bode lá, ela é bem suave e cai lentamente o ganho do canal. Conseguiu entender essa questão da criticidade do casamento de impedância e tudo relacionado? Aham. Se eu te fizer uma pergunta agora sobre relação entre comprimento de onda, propagação e reflexão de onda, 100% na ponta da língua, tranquilo. Mas tu entendeu a preocupação da questão, né? Casamento de impedância, não deteriorar o formato geométrico, o tipo de material, não querer botar um cabo na ponta do outro. Sim. Eu já presenciei isso aí de uma televisão antiga que tinha... Da antena vinham 2 cabos paralelos, que a gente vai ver em cabos coaxiais depois. Que é um padrão antigo, 300 ohms. Que não é um cabo coaxial para TV, são 2 condutores paralelos, parece uma fita. E simplesmente alguém pegou um cabo coaxial, puxou a parte do meio, ligou num dos fios e a malha do cabo coaxial ligou no outro fio. E acreditava que realmente o sinal que vinha da antena ia passar todo por ali. Provavelmente ele perdia uma grande quantidade, por não ter nenhum casamento de impedância no meio do caminho. Nos preocupa então especificação de conectores, splitters, que são divisores, e outros dispositivos. E essa nossa preocupação está em 2 parâmetros. Olha, esses parâmetros aqui a gente acha direto em folha de dados de componente, em especificação de componente, e o pessoal não dá muita bola. Mas eles são perda de inserção. Guarda esse vocabulário, é interessante entender quando tu tiver contato com isso aqui no futuro. Ela diz qual é a relação entre a potência de entrada e de saída no dispositivo, na direção que a gente quer que ele transmita. Uma perda de inserção de 3 dB representa a metade da potência que foi perdida. Uma perda de inserção de 10 dB significa que ele só transmitiu 1/10. Uma perda de inserção de 20 dB, ele só transmitiu 1/100. Isso aqui, obviamente, é muito ruim. Quanto menor for esse valor de perda de inserção, melhor. Afinal, supomos uma emenda que seja reta, a perda de inserção dela deve ser 0 dB, ela tem que transmitir 100% da potência que entra saindo. Sim. Então esse termo perda de inserção tem a ver com quanta energia entra e realmente vai na direção que deveria ir. Perda de retorno. Quanta energia será refletida na direção da origem? Isso aqui tem a ver porque qualquer dispositivo que eu botar na rede, numa rede ou um cabo no meio, ele vai refletir um pouquinho de energia de volta, porque vai ter uma mínima que seja uma descontinuidade na impedância do meio ali. Mínima que seja, mesmo que ele tenha uma especificação de 70 ohms, conector seja 70 ohms, tudo seja, eu posso ter apertado ele um pouco demais na hora de fazer o conector, ele pode ter uma pequena sujeira, vai refletir um pouco. Uma perda de
retorno de 20 dB significa que ele reflete somente 1% da energia que ele recebeu. Reflete na direção da fonte, direção da origem do sinal. Perda de 30 dB já é algo razoável, ele reflete só 0,1%, ou 1 por 1000. Já é interessante também. Quanto maior esse valor de perda de retorno, melhor. Então a gente quer a menor perda de inserção, que é que passe tudo, e a maior perda de retorno, para que reflita... Não. Refletir, isso aí. Reflita em direção à origem, menor componente possível. Perda de retorno numa terminação deve ser muito alta. Lembra no caso que eu te disse que tem que botar determinações nas pontas, porque na ponta de um cabo ele vai chegar e vai trocar para o meio que é o ar, na ponta do cabo? Terminações tem essa cara aqui mais ou menos. O ideal é que a perda de retorno dela seja exatamente infinita. Significa a terminação é feita para não refletir nada. Então ela deve absorver todo o sinal. E chega até na terminação, então a perda de retorno de uma terminação deve ser muito alta. E os splitters, que são aqueles dispositivos comuns para fazer uma ramificação, tipo isso aqui, ou uma derivação de um cabo, do meio, tem splitters também para outros tipos de cabo, ele vai ter uma perda de inserção sempre significante. Por que significante? Um splitter que é 2 para 1, duas saídas para uma entrada, ele vai pelo menos ter uma perda de 3 dB, que significa cada saída vai receber no máximo metade da potência que entrou. Não, conservação de energia, isso é óbvio. Um splitter 4 para 1 vai ter no mínimo uma perda de 6 dB, porque afinal ele divide uma potência de entrada para 4 pontos diferentes e 6 dB corresponde a 1/4. Não quer dizer que não pode ter perdas maiores, que são não idealidades deles. Logicamente, então, a soma das potências que saem de todas as portas não pode ser maior do que a potência que entra nesse tipo de dispositivo. Bem, acredito que nós podemos ficar por aqui hoje. Essa questão da introdução da parte do eletromagnetismo, principalmente esses aspectos mais gerais de meios de comunicação e linhas de transmissão, que a gente vai estudar mais a fundo, foram passadas aqui hoje.